É possível sim perder dinheiro investindo no Tesouro Direto, mesmo sendo um produto de renda fixa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pode extrair o máximo potencial possível do Tesouro Direto para investir com segurança e vou te dar algumas dicas também para que você possa perder o mínimo de dinheiro possível sabendo as regras do jogo. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei o canal Meus Juros Compostos para te ajudar a tomar decisões financeiras de forma mais inteligente. Para começar, eu preciso te explicar o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto basicamente é o programa do governo de compra de títulos públicos. Portanto, se você quiser investir em produtos do governo sendo um credor, você pode fazer isso através do Tesouro Direto. Existem várias opções lá dentro, vou te mostrar quais são as principais e para que cada uma delas serve. O Tesouro Direto também é um termômetro do nosso país. Por quê? Se o nosso país tem alguma situação que está deixando ele mais arriscado ou menos arriscado, produtos financeiros do Tesouro Direto vão ser uma resposta a partir disso. Ou seja, se a gente tiver produtos com taxas muito altas, o que significa isso? Significa que o Brasil está com um risco país mais alto em relação a qualquer questão, seja política, seja questão de fiscal ou qualquer outra situação que possa acontecer e que pode melhorar ou piorar a nossa qualidade de crédito como país. Eu estou aqui no site do Tesouro Direto e eu vou te mostrar como que você pode escolher os títulos de acordo com cada característica, de acordo com cada finalidade. Quando você clica aqui em títulos, você vem em preços e taxas. A gente tem aqui vários tipos de títulos emitidos pelo governo. A começar dos produtos pré-fixados, que são os produtos aí que você tem uma rentabilidade já fixa, faça chuva, faça sol, o seu rendimento vai ser exatamente esse. No segundo momento, a gente tem o Tesouro Selic 2027, que é o título mais conservador que a gente tem hoje no mercado, junto com o CDB, por exemplo, de liquidez diária de um grande banco. É um produto financeiro que tem liquidez diária e, além disso, ele tem uma rentabilidade diária, o que é muito bom para quem quer, por exemplo, fazer a sua reserva de emergência ou para objetivos de curto prazo. Depois a gente tem produtos que são atrelados à inflação, no caso, o nosso IPCA+. Basicamente, é um título que você investe, você tem o seu capital ajustado pela inflação, independentemente para onde a inflação for, e além disso tem um retorno acima dela. No caso aqui o Tesouro IPCA+ 2029 está pagando IPCA mais 6,16%. A gente também tem outras opções como o Tesouro IPCA+, que pagam juros semestrais. Então se você está querendo buscar renda recorrente, você pode ter uma parcela dos seus investimentos nesse tipo de produto para trazer juros a cada 6 meses, que é muito interessante. A gente também tem outros tipos de tesouro, no caso aqui a aposentadoria renda extra, Educa Mais, como algumas outras estratégias. Então aqui é basicamente a grade de produtos do Tesouro Direto. Como você pode ver, cada produto tem uma finalidade, tem uma característica específica. Como eu falei, o Tesouro Selic funciona para reserva de emergência. O IPCA+ 2029 funciona para quem quer ter um retorno acima da inflação. O pré-fixado para quem quer ter um retorno já fixado, independentemente da condição de mercado. Tem um ponto que é muito importante você saber para que você possa usufruir o Tesouro Direto e extrair o máximo potencial dele, como eu te falei. O Tesouro Direto garante a recompra dos títulos que você está investindo. Então, se você viu, por exemplo, ali um Tesouro IPCA+, que vence em 2029, você pode carregar até 2029, mas se você quiser e precisar resgatar antes do prazo, o governo ele recompra o seu título a um preço de mercado. Daqui a pouco você vai entender o que é esse preço de mercado e por que você pode perder ou ganhar muito dinheiro no Tesouro Direto. Isso é muito legal porque traz liquidez imediata. Por mais que o produto ali seja para 2029, caso você necessite de liquidez imediata, você tem acesso. Quando eu comparo essa liquidez imediata do Tesouro Direto, independentemente para o título, seja Selic, seja IPCA+, Renda Mais, Educa Mais ou o próprio Tesouro Prefixado com produtos bancários, existem determinados produtos bancários que não têm liquidez imediata, ou seja, você investe num CDB ou numa LCI que tem vencimento em 2 anos e, dependendo do caso, como eu te expliquei, pode ser que nesses 2 anos você não consiga de jeito nenhum resgatar esse produto financeiro tendo um problema de liquidez. Então isso é um ponto muito interessante e importante que você precisa saber sobre o resgate dos produtos no Tesouro Direto. Se o vídeo está fazendo sentido para você, está agregando, se inscreve no canal, dá o like para a gente entender realmente que esse vídeo está sendo importante para você que quer começar a investir no Tesouro Direto com segurança. Aí a gente entra no ponto mais importante desse vídeo, que é explicar sobre o motivo pelo qual você pode perder dinheiro no Tesouro Direto, mesmo sendo renda fixa. Você pode, como eu falei, existe um conceito muito simples que eu vou desmistificar aqui de uma vez por todas, que é a marcação a mercado. Esse nome meio estranho, meio difícil a princípio, vai explicar o motivo pelo qual você pode perder dinheiro. Eu vou te mostrar de forma muito simples para você poder fazer esse investimento sabendo das regras do jogo e fazendo com segurança. Lembra que eu te expliquei agora há pouco que o Tesouro Direto permite o resgate antecipado? Pois é, esse resgate antecipado, para que ele possa acontecer,
acontecer, você vai vender a um preço que o mercado esteja disposto a pagar naquele momento. Quando você compra um título no Tesouro Direto, por exemplo, um tesouro pré-fixado ou um tesouro IPCA+, você está comprando esse título com a fotografia da situação do país naquele momento. Pode ser que daqui a um mês, daqui a um dia, daqui a 10 dias, daqui a 5 anos, essa situação, essa foto que você tirou, não seja a mesma, seja pior ou seja melhor. Portanto, a marcação a mercado basicamente é uma reprecificação, ou seja, eles precificam novamente o preço do título, depois que você comprou, de acordo com a situação financeira, política, fiscal que o país está vivendo. Se você vê, por exemplo, produtos no Tesouro Direto em uma taxa muito alta, como eu te expliquei, significa certamente que a situação do país está um pouquinho pior e para isso os investidores eles demandam uma rentabilidade melhor. Por isso que as taxas de rentabilidade do produto sobem. Se a situação do Brasil está mais controlada, os custos estão mais controlados, certamente esses produtos vão pagar um pouquinho menos, porque o Brasil está sendo um país que tem um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, financeira para investir. E como que você entende de uma vez por todas o que é a marcação a mercado? Novamente, eu voltei para o site do Tesouro Direto para te mostrar o que é a marcação a mercado na prática. Eu vou descer aqui a tela para a área de histórico de preços e taxas. Vou clicar aqui em ver mais e eu vou colocar aqui a operação de investir escolhendo um produto financeiro como, por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2029. Se você for observar, aqui do lado a gente tem dois parâmetros, preço e taxa. Na data de hoje que eu gravo esse vídeo, esse produto está negociando a uma taxa de IPCA mais 6,16%. Só que no dia 9/4 de 2024, ou seja, há mais ou menos aí quase 20 dias atrás, esse produto estava negociando a uma taxa de IPCA mais 5,77, ou seja, a taxa que esse produto está pagando subiu ao longo dos últimos quase 20 dias. Por quê? Por uma questão, novamente, fiscal, política, enfim, situações que deixaram o Brasil, na percepção não só internacional como também interna, mais arriscado. Portanto, quando a gente enxerga essa taxa de 5,77% no dia 9 de abril de 2024, caso você fosse comprar uma unidade do Tesouro IPCA+ 2029, olhando pelo parâmetro do preço, na data do dia 9/4 de 2024, você pagaria R$ 3.203,42 por uma unidade. Portanto, se você investiu nessa data, você comprou uma unidade por esse preço, com a rentabilidade prometida de IPCA mais 5,77% ao ano. Dias depois, quando a taxa foi para 6,16%, na data que eu gravo o vídeo de hoje, 25 de abril de 2024, esse título vale agora R$ 3.156,25. Ou seja, se você vender esse título hoje, comprando no dia 9 de abril, você vai vender com prejuízo. Por quê? Porque a taxa desse título subiu por conta de uma questão, como eu falei, política, fiscal, que deixou o Brasil um país mais arriscado. Então você está percebendo que a taxa tem uma relação inversa com o preço. Se a taxa sobe, o preço cai. Se a taxa cai, o preço sobe. Então, como que você ganha dinheiro na marcação a mercado nos títulos públicos? Se você compra por uma taxa mais alta, essa taxa tem que cair, tem que ser menor do que a taxa que você pagou para você vender antes do vencimento com lucro, a preços de mercado. Você está com um produto que está com uma taxa muito boa na mão e o mercado está pagando uma taxa menor nesse momento. Portanto, você pode vender com o que a gente chama de ágil. Agora, se você precisar desse recurso para o curto prazo e acontecer essa situação inversa, você perde dinheiro. Entendeu a marcação a mercado? Me conta nos comentários para poder entender se essa explicação ficou clara, ficou fluida, para você poder investir com segurança no Tesouro Direto. Eu quero te passar também algumas dicas para você melhorar cada vez mais o seu conhecimento sobre investimentos e usar o Tesouro Direto, como eu falei, com segurança e com confiança. A primeira delas é, defina os seus objetivos de vida. Se você tem objetivos de curto prazo, não tem por que você investir no Tesouro IPCA+, ou no Tesouro pré-fixado. Invista no Tesouro Selic, que é um investimento que tem uma rentabilidade compatível com o mercado, tem uma liquidez diária e, além disso, uma rentabilidade que rende todos os dias. Portanto, você não tem o risco de acontecer como aconteceu com o Tesouro IPCA ou com o Tesouro pré-fixado, podendo fazer novamente também essa mesma estratégia de que o mercado mude e você perca dinheiro resgatando antes do vencimento. A segunda dica é alinhar os produtos aos objetivos de vida. Você já entendeu que curto prazo funciona o Tesouro Selic. Médio prazo, o que você pode fazer? Você pode investir no Tesouro IPCA+, sim. Se você tem um prazo de 5 anos de vencimento, você pode usar esse produto financeiro emitido pelo governo para poder proteger o seu capital atrelado à inflação, levando até o vencimento, por exemplo. Se você tem objetivo de longo prazo, você pode alongar um pouco mais o prazo desses títulos. Você pode optar, por exemplo, por um Tesouro IPCA+ 2035 ou um Tesouro pré-fixado 2031. São prazos aí mais longos que você pode colocar dentro dessa caixinha de objetivos de longo prazo. A terceira dica é uma das mais importantes e ela diz
diz o seguinte: produtos do Tesouro que têm vencimentos mais longos, ou seja, vencem para prazos bem mais longos, o risco é bem mais alto. Produtos que têm vencimentos com prazos mais curtos, o risco é mais baixo. Portanto, se você quer investir, por exemplo, num Tesouro IPCA+ 2029 e quer fazer a marcação a mercado, que é vender esse título antes do vencimento, caso a situação do Brasil melhore e as taxas caiam, você vai ter um risco menor se a situação for pior. Ou seja, se a situação do Brasil, por exemplo, piorar e a taxa subir indefinidamente, como o prazo do seu título é um prazo mais curto, o seu prejuízo ele é menor. Agora, se você faz a mesma coisa para um título de 2045, que vence daqui a 20 anos aproximadamente, essa queda é muito maior. A conta que você tem que fazer é a seguinte: se, por exemplo, a taxa subir 1% num título 2045, você tem aí um deságio, ou seja, um prejuízo caso você venda antes do vencimento, em torno aí de 15 a 20%. Se a taxa subir 1% num título para 2029, o seu prejuízo é só de 5%. Então a gente está falando aí de um prejuízo de 3 a 4 vezes maior quando você compra títulos de longo prazo e quer fazer a marcação a mercado. Caso a taxa caia, obviamente, você vai ganhar muito mais dinheiro nos títulos de prazo mais longo. Então o ponto é, títulos de prazo mais longo tem mais risco. Um outro ponto que eu não posso deixar de falar é sobre alíquotas de imposto, baseado na tabela regressiva da renda fixa, que começa em 22,5% e vai até 15% caso você fique mais de 2 anos investido. É uma tabela regressiva que vai seguindo as normas aí de acordo com o prazo que você está investindo. Se o vídeo fez sentido para você, se agregou na sua vida, se você não conhecia o conceito de marcação a mercado e ficou muito claro, se inscreve no canal e dá o like, é muito importante para eu continuar gravando vídeos como esse para te ensinar a investir de maneira inteligente e profissional. O Tesouro Direto é uma excelente plataforma que você pode usufruir, não só levando para o longo prazo, emprestando dinheiro para o governo a taxas muito boas, como por exemplo nessa data que eu gravo o vídeo, a gente vê taxas muito interessantes, principalmente para produtos de inflação, mas se você é daquele investidor que quer ali especular um pouquinho, quer aumentar um pouquinho o risco sem investir em ações, você pode usar o Tesouro Direto como uma ferramenta para isso. A marcação a mercado é uma característica muito legal do Tesouro Direto e eu particularmente recomendo fazer ela para objetivos de longo prazo. Portanto, se você quer realmente adicionar uma pitada de risco na sua carteira, tem aí um certo apetite ao risco e os seus objetivos são de longo prazo, pega essa caixinha dos objetivos de longo prazo e coloca aí produtos do Tesouro Direto que você pode fazer a marcação a mercado e ganhar muito dinheiro. É possível você ganhar muito dinheiro no Tesouro Direto se você souber utilizar ele com inteligência. Agora, se seus objetivos são de curto prazo, a marcação a mercado, ao meu ver, faz pouco sentido. Você pode levar até o vencimento tendo boas taxas e tendo o governo como um devedor bem controlado.